Olá, crianças, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Espero que vocês estejam se dedicando, se aprimorando, aproveitando toda essa oportunidade que vocês estão tendo para estudar, para tentar, né, recuperar tudo isso que aconteceu neste ano e que a gente precisou fazer toda essa mudança na nossa vida. Então, a mudança foi para vocês, a mudança foi para nós, professores também. Mas, assim, precisamos com garra, com coragem, continuar, tá? Então, isso é importante, continuar. Então, hoje nós viemos para realizar a correção da sequência 11 do EMAI. Então, vamos lá. Então, nessa atividade 11.1, na primeira, Paulo sempre assiste ao telejornal com seu pai. Como ele vai viajar nos próximos dias, prestou bastante atenção na previsão do tempo. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Então, nós temos aqui uma tabela da previsão do tempo. Aqui nós temos os dias da semana. Então, foram 3 dias. Aqui nós temos os períodos, manhã, tarde e noite. A imagem, representando como que o tempo vai estar nesses períodos. E aqui nós temos a temperatura, então máxima e mínima, tá ok? Vamos lá. Então, analisando essa notícia, a notícia responda. O que significa essa anotação? O que significa? Então, significa graus Celsius, tá bom? Então, esse é o significado dessa anotação. Quais as temperaturas máximas e mínima previstas para quinta-feira? Então, para chegarmos a esse resultado, precisamos chegar aqui na quinta-feira e olhar a previsão máxima e mínima. Então, a máxima é 23 graus Celsius e a mínima 12 graus Celsius. E para a sexta-feira? Então, mesma coisa. Máxima 25 graus Celsius e mínima 14 graus Celsius. E para sábado? Máxima 24 graus Celsius e mínima 13 graus Celsius. Em qual desses dias está prevista a menor temperatura? Então, para analisarmos a menor temperatura, precisamos fazer a comparação das máximas e depois das mínimas. Então, nós temos aqui na quinta-feira 23, na sexta 25 e no sábado 24. Então, até o momento, a quinta-feira está com a menor. Depois a mínima. Na quinta-feira 12, na sexta 14 e no sábado 13. Então, a menor temperatura na quinta-feira. Em qual dia e períodos há previsão de chuva? Então, nós vamos olhar aqui, tá? Pela imagem, já dá para a gente ver, né? Então, em qual dia? Quinta-feira. E períodos, tarde e noite. Então, na atividade 11.2, a mãe de Pedro comprou um termômetro digital para medir a temperatura do corpo quando alguém da família ficar doente. Pedro ficou curioso e, mesmo sem estar doente, mediu a temperatura do seu corpo durante 7 dias. Anotou a temperatura da seguinte forma. Então, ele fez uma tabela, colocou os dias e as temperaturas. Observando as temperaturas registradas por Pedro, qual foi a maior temperatura? Então, observando aqui, sempre lembrando de olhar primeiramente o número antes da vírgula e depois o número depois da vírgula. Então, aqui nós vemos que o 37,2 ele é maior, porque todos os outros números antes da vírgula são 36 e o 37 é maior. Então, observando foi 37,2. Na ilustração, você pode ver alguns termômetros digitais. Então, nós temos aqui 3 termômetros. Qual a temperatura registrada em cada um deles? Então, no primeiro termômetro, nós temos o quê? 36,8, no segundo 35,9 e no terceiro 37 graus Celsius. Qual a maior temperatura? Qual é a maior deles? É o 37 graus Celsius. O número 36,8 indicado no primeiro termômetro
está mais próximo do 36 ou do 37 graus. Eu fiz uma tabela aqui para a gente poder analisar um pouquinho. Então, nós temos lá o 36,8. Então, vamos analisar agora os próximos números. Eu tenho o 36,7, o 36,6, o 36,4, 36,3, 36,2 e 36,1 e o 36. Então, nós vimos que nós tivemos que voltar vários números. E agora, nós vamos ter o 36,9 e o 37. Então, analisando essa tabela abaixo, qual que é o 36,8? Fica próximo de qual? Do 37 graus Celsius. Sabemos que as temperaturas consideradas normais para o nosso corpo são de 36 a 37,4 graus Celsius. Se uma pessoa medir sua temperatura e o termômetro marcar 37,9, o que se pode dizer? Então, o que eu posso dizer? Se a temperatura normal é de 36 a 37,4, se estiver superior, posso dizer que a temperatura não está normal, está com febre. Então, continuando nesse próximo slide, na atividade 11.3, você costuma ler as horas em relógio digital ou de ponteiros? Então, aqui é uma resposta pessoal, tá bom? Então, você vai responder conforme a sua prática, a sua preferência. Como as horas são apresentadas no relógio digital? Então, nós temos aqui embaixo um relógio digital. O que eu vejo no relógio digital? Então, elas são aqui apresentadas por números. Eu vejo números, né, ou algarismos, né, que na verdade tem o mesmo significado, tá bom? O que representa o número 1? Número 12, desculpa, as horas. E o número 38? Os minutos. E o número 56, os segundos. Então, deu para a gente perceber essa ordem: horas, minutos e segundos. Na atividade 4, observe as sequências dos horários registrados abaixo e as complete. Então, nós temos aqui 11h56, 11h57, 11h58, 11h59, e aqui eu coloco 11h60? Não, 12 horas, porque quando eu chego no 60, é uma hora completa. Então, uma hora completa, eu pulo para a próxima hora, que no caso seria aqui as 12 horas. 21h57, 21h58, 21h59, 22 horas, 22 horas e 1 minuto. 3 horas e 56, 3 horas e 57, 3 horas e 58, 3 horas e 59, 4 horas. 8h58, 8h59, 9 horas, 9 horas e 1 minuto, 9 horas e 2 minutos. Qual das sequências acima pode estar relacionada à hora do almoço? Qual delas está mais próximo do horário do almoço, tá? Seria a primeira sequência, tá? Que é o do horário das 11h56. Em qual delas você costuma estar dormindo? Então, aqui é para a gente observar, não é a hora que eu vou deitar, mas é a hora que eu já estou dormindo. Então, qual que é o horário? O normal seria às 3 horas e 56 minutos, tá bom? Então, é esse o horário que nós que nós acostumamos dormir, tá? Agora, de repente, se na sua situação você está dormindo, né, vai dormir um pouco mais tarde e pode ser às 8 horas e 58 minutos também, tá bom? Mas, assim, geralmente pensando de uma maneira mais normal, a gente costuma estar dormindo nesse horário. Que seria aquele horário que a gente fala às 3 horas da madrugada, né? Então, é um horário que geralmente a maioria de nós já estamos dormindo. Então, por isso que eu coloquei essa opção. Então, aqui na atividade 11.4, vamos lá. Embora seja cada vez maior o uso de relógios digitais, relógios de ponteiros ainda são utilizados.
Vamos ler as horas em algum desses relógios? Na estação de trem da cidade em que Luiz mora, há um antigo relógio, mas que funciona muito bem. Escreva as horas que o relógio está indicando, sabendo que as imagens da primeira fileira foram feitas durante o dia e da segunda fileira foram feitas durante a noite. Então, só para a gente recordar bem rapidamente, o ponteiro menor ele vai indicar as horas e o ponteiro maior ele vai indicar os minutos. Lembrando também que num relógio de ponteiros, cada número ele vai pular o quê? De 5 em 5. Então, a partir aqui do número 1, eu tenho 5, no número 2, 10, 15, 20 e assim por diante. Então, vamos lá no primeiro relógio. Ele está dando para gente, ele está mostrando para gente aqui o horário das 10 horas. Aqui, ele está mostrando para gente o horário das 12 horas, que é o meio-dia, a metade do dia. Aqui está representando as 13 horas e aqui as 15 horas. Aqui são os relógios que representam o período da noite. Então, aqui ele está representando o quê? As 3 horas e 15 minutos, tá? Aqui ele está representando as 18 horas e 30 minutos. Aqui, as 3 horas e 30 minutos. Por que não é 4 horas? Porque o ponteiro ainda não chegou exatamente no número 4. Então, dá para a gente observar que ele está bem no meio. Então, ele ainda é 3 horas. Então, 3 horas e 30 minutos. E aqui, ele está representando as 19 horas e 50 minutos, tá? Então, ele também, ele está quase chegando aqui no 8, tá? Então, faltou pouco. Por quê? Porque ele está quase chegando aqui às 20 horas, tá bom? Então, é ainda 19 horas e 50 minutos, tá? E assim, continuando, na atividade 11.5, na primeira, como colega, leia e resolva as situações problema apresentadas a seguir. Enzo fez download do filme Os Vingadores. Ele queria assistir ao filme antes de ir para o treino de futebol que começa às 14 horas. Sabendo que agora são 12h30 e que o filme tem duração de 120 minutos, haverá tempo para assistir ao filme todo? Justifique. Então, vamos lá. Então, antes de respondermos sim ou não, precisamos, então, fazer uma análise disso, tá bom? Então, aqui, 120 minutos. Eu preciso, primeiramente, transformar esses 120 minutos em hora. Eu sei que uma hora são 60 minutos. Então, 120 minutos é igual a 2 horas. E agora, o que eu preciso? Meio-dia e meio seria o horário para estar começando o filme. Porém, esse filme, como nós vimos, ele tem uma duração de 2 horas. E ele precisa, até as 14 horas, tá? O treino, por quê? Porque começa às 14 horas o treino de futebol. Então, vamos lá. Então, eu tenho meio-dia e meio, 12h30. Preciso somar essas 12h30 com as 2 horas, que vai dar o quê? 14 horas e 30 minutos. E aí, dá para ele assistir o filme todo? Não. Então, justifique. Porque vai ultrapassar 30 minutos. Então, não vai dar para ele assistir o filme todo antes do treino, tá bom? Na letra B, Karina está com tosse e o médico receitou que sua mãe lhe desse 4 doses de um xarope de 6 em 6 horas. Ela tomou a primeira dose pela manhã às 6 horas e 10 minutos. Para não se esquecer de tomar o remédio no horário marcado, Karina fez um quadro. Ajude-a a completar. Vamos lá. Então, nós temos aqui um quadro. Aqui a dose e o horário. Então, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta dose. Sabemos que a primeira dose ela tomou às 6h10 da manhã. E ela precisa tomar cada dose de 6 em 6 horas. Então, eu vou pegar 6 mais 6, que horas?
meio-dia e 10 minutos, 12h10. Meio-dia e 10 minutos, mais 6, 18 horas e 10 minutos. 18 horas mais 6, quanto que vai dar? Seria 24 horas e 10 minutos, mas nós não colocamos 24, então eu vou colocar 0 horas e 10 minutos. Em uma competição de 21 quilômetros, os 3 primeiros colocados a subir no pódio foram um brasileiro, um queniano e um inglês. Descubra qual foi a classificação, sabendo que o brasileiro fez o percurso de 1 hora e 7 minutos e 14 segundos, o queniano fez em 1 hora, 6 minutos e 25 segundos e o inglês em 1 hora, 5 minutos e 43 segundos. E aí, quem chegou em primeiro lugar? Foi o inglês, porque ele fez no menor tempo, né? Ele fez em 1 hora e 5 minutos. Depois, em segundo lugar, o queniano, em 1 hora e 6 minutos. E em terceiro lugar, o brasileiro, em 1 hora e 7 minutos. E assim, para encerrarmos a nossa correção, a nossa última atividade na 11.6, na primeira, os Jogos Olímpicos estão entre os eventos esportivos mais importantes no mundo e ocorrem de 4 em 4 anos. A cada edição, vários recordes são batidos. Veja algumas informações sobre tempos olímpicos aproximados em competições femininas nas tabelas apresentadas abaixo. Então, aqui nós temos a tabela, aqui a prova, então todas as provas, o tempo, o nome da competidora, o país e os jogos, tá? Então, em que ano, em que país aconteceu esses jogos, tá ok? E aqui, na segunda tabela também, temos as mesmas informações. Então, aqui, ó, faça a leitura de cada tempo que está indicado na segunda coluna de cada tabela. Então, na segunda coluna, nós temos aqui o tempo, tá bom? Embora não esteja indicada a unidade de tempo utilizada em cada item, é possível identificar, que aqui não está mostrando para nós se ele está falando de horas, minutos ou segundo. Então, será que tem como identificarmos? Então, assim, conseguimos identificar a partir do momento que conhecemos essas provas. Por exemplo, será que são provas que precisam durar muito tempo? De repente, assim como o futebol, que tem ali, né, 45 minutos no primeiro tempo, 45 minutos no segundo tempo, mais um intervalo. Então, se tem um período maior, será que são tipos de provas também? Então, e aí, tem como? Sim, tem como fazer sim a leitura dessas horas. Por quê? Porque essas provas exigem o quê? Rapidez. Então, assim, não são provas que precise demorar, muito pelo contrário. São provas que quanto mais rápido a pessoa consegue chegar ao final, elas ganham. Então, a resposta ficou sim, é possível, porque essas provas exigem rapidez. Não poderiam durar horas. Sendo assim, na tabela 1, o tempo é em segundos e na tabela 2, em minutos. Tá bom? Então, assim, para vocês saberem um pouquinho sobre essa questão dos Jogos Olímpicos, tá? E assim nós vamos encerrando essa nossa aula de hoje. Então, espero assim que vocês tenham aproveitado, espero que essa correção tenha tirado dúvidas de vocês, mas acima de tudo é importante que vocês tenham essa comunicação com nós, professores, durante o momento que vocês estão realizando a atividade para tirarem a dúvida, ligar, mandar uma mensagem, aproveitar os momentos de aulas para tirarem as dúvidas, né, de aulas, de videoaulas,
para aproveitar esse momento mesmo, tá? Não ficar apenas em realizar a atividade em casa e depois assistir a aula de correção, mas tirar dúvida, porque às vezes neste momento passamos a correção para vocês, mas na verdade a gente não sabe qual a verdadeira dúvida ou a maior dificuldade que vocês estão, a não ser que vocês comuniquem para a gente. Então, até mais, até a próxima aula e façam a correção direitinho, tá bom? Então, tchau!